Nas edições 18 e 19, temos uma das histórias que, à primeira vista, podem parecer simples e sem grandes acontecimentos. No entanto, elas revelam um desenvolvimento profundo da amizade entre Mônica e Magali, explorando tanto as qualidades quanto os defeitos de cada uma. A narrativa mostra como pequenas atitudes e diferenças de personalidade vão se acumulando até gerar um forte sentimento de mágoa, inveja e raiva por parte da Mônica. O mais interessante é como a trama transforma essa situação em uma crítica sutil, porém bastante relevante, sobre competitividade, insegurança e os limites da amizade, mostrando que nem tudo é tão perfeito no universo da Turma da Mônica. A trama da edição começa com a Mônica e a Magali se arrumando para ir ao show de um grupo extremamente famoso no Limoeiro, as Star Stars, uma banda formada por 4 garotas que estão no auge da fama. Entre as duas, a Mônica é claramente a mais fã do grupo. Ela admira profundamente as integrantes e sonha em ser como elas. Tanto que antes de sair de casa, se veste imitando o estilo das cantoras e ainda convence a Magali a se arrumar do mesmo jeito. Ao chegarem ao local do show, o impacto do sucesso das Star Stars fica extremamente evidente. O lugar ele está completamente lotado. No meio da multidão, elas acabam encontrando a Denise, que revela estar acampando ali há dias só para conseguir um local bom que seja perto do palco. A cena já deixa claro que o visual todo produzido da Mônica não combinava muito com a realidade de um show lotado e caótico. A disputa por espaço era intensa, quase um campo de guerra. Quando a pista é aberta, elas conseguem um bom lugar e começam a curtir o show juntas. Mas a tranquilidade não dura muito. A Magali sente vontade de ir ao banheiro e a Mônica, impaciente, questiona por que ela não foi antes. Mesmo vendo que a amiga está claramente apertada, a Mônica ignora a situação e decide continuar curtindo o show sozinha. A Magali então enfrenta uma longa fila para o banheiro e, enquanto espera, observa o comportamento exagerado dos fãs. Mesmo gostando do grupo, ela se sente deslocada diante de tanto fanatismo. Sem conseguir voltar para o lugar onde estava, a Magali acaba encontrando o Ângelo, que oferece ajuda e leva ela até perto do palco para reencontrar a Mônica. E nesse meio tempo, algo importante acontece. O grupo Star Stars anuncia que vai abrir audições para escolher uma nova integrante, e qualquer fã com talento pode participar. E a notícia deixa Mônica e Denise em êxtase. Porém, como de costume, a Denise não perde tempo e joga a real para a Mônica, dizendo que ela não tem perfil do grupo e nunca seria escolhida. E isso deixa a Mônica furiosa, não só pela grosseria, mas porque no fundo, as palavras da Denise despertam uma insegurança que já estava ali. Nesse momento, a Magali é levada pelo Ângelo e finalmente tenta reencontrar a Mônica, mas o local está tão cheio que ela não consegue vê-la e acidentalmente ela acaba caindo perto do palco, junto com os bombeiros. Por causa da confusão, é justamente acusada de vandalismo. No dia seguinte ao show, a Mônica ela começa a agir de uma forma estranha com a Magali. Ela passa a evitá-la, claramente desconfortável, como se estivesse tentando se afastar sem explicar o motivo. E em paralelo à tensão das duas, a edição também aprofunda o relacionamento da Magali e o Kim, que são namorados. Ele se sente cada vez mais deixado de lado por ela. A Magali, ela sempre priorizou os amigos. Se alguém precisava dela, ela cancelava compromissos com o Kim sem pensar 2 vezes. E isso fazia o namoro esfriar. E o Kim, ele começou a acreditar que o problema era ele, que talvez a Magali não estivesse mais tão interessada. E esse sentimento de distanciamento vai crescendo nele. E mesmo parecendo uma situação simples à primeira vista, a edição constrói com muito cuidado essa tensão, destacando como tudo isso começa a impactar na Magali, que se vê dividida entre suas amizades e o relacionamento. Enquanto isso, a Mônica ela decide se preparar para o concurso das Star Stars e chama o Cebola para ajudá-la a treinar. Ela não chama a Magali,
E o motivo é óbvio: insegurança. A Mônica se sente inferior desde o episódio do show, onde a Magali acabou virando o centro das atenções ao voar com o anjinho e ser confundida com uma vândala. Além disso, a Mônica sabe que Magali canta e dança bem, e não queria correr o risco de se sentir ainda mais diminuída ao lado dela. Mas ao treinar com Cebola, não dá certo. Ele não leva o ensaio a sério. E a Mônica, frustrada, acaba expulsando. E a situação chega no ponto que a Magali decide confrontá-la, questionando o motivo do distanciamento. E a Mônica, com sinceridade, confessa que tudo aquilo aconteceu por pura insegurança. Ela tinha medo de passar vergonha na frente da amiga. A Magali, como uma boa amiga, não só compreende, como também decide ajudá-la. Começa a ensaiar com Mônica, incentivando e levantando a sua autoestima. Na véspera da audição, a Mônica implora para que a Magali acompanhe, pedindo apoio emocional. Mas a Magali, ela já tinha um compromisso marcado com o Kim. Ele havia preparado um encontro especial, planejando levá-la na melhor lanchonete do bairro do Limoeiro, tentando, reacender a conexão entre eles. Mesmo assim, a Magali decide ir com a Mônica, deixando o Kim de lado mais uma vez. Naturalmente, ele fica profundamente magoado com a situação. E na hora da audição, a Mônica ela fica nervosa, congela no palco e até esquece a música. É a Magali quem salva ela ali. Ela começa a tentar fazer a Mônica se acalmar e relembrar da coreografia e da música. Mas ela faz isso ela mesma cantando e dançando. E assim a Mônica, ela olha pra Magali, aí ela lembra, aí se acalma e consegue. Com esse apoio, obviamente, a Mônica, ela termina sua apresentação extremamente feliz. E assim chega o tão esperado dia da revelação. As Stars decidem ir pessoalmente até a escola do Limoeiro para revelar quem é a vencedora do concurso, já que a escolhida era justamente uma aluna de lá. E a Mônica, é claro, ela fica extremamente empolgadíssima. Ela tem certeza que será anunciada como a quinta integrante. Afinal, ela se dedicou muito, treinou, cantou, suou bastante para esse cargo. Ela enfrentou seus medos. E isso literalmente é o sonho da vida dela. Mas quando as cantoras aparecem na escola, a revelação surpreende a todos. O nome anunciado é Magali. O quê? É. O choque é em geral, principalmente para a Mônica. Ela fica completamente espantada, sem entender como aquilo aconteceu. Não só porque se dedicou tanto, mas porque aquele era o sonho dela, não da Magali. Ver a melhor amiga sendo escolhida num lugar que ela sempre quis ocupar é um golpe duro. A Magali e os outros alunos não entendem muito bem também a escolha. Até que as integrantes do grupo explicam que não houve nenhum engano. A produção ela se encantou com a Magali por causa de um momento específico. Aquele em que, durante a apresentação da Mônica, que ela esquece a coreografia e a letra, a Magali ela canta discretamente para ajudá-la a lembrar. E essa cena foi registrada e chamou atenção pela espontaneidade, carisma e doçura da Magali. E além disso, a sua personalidade encantadora conquistou todos os bastidores. A Mônica, cega pela decepção, não consegue enxergar nada disso. Tomada pelo ressentimento, ela acusa Magali de ter armado tudo desde o início. Na sua visão, a amiga usou os ensaios para brilhar, fingindo estar ajudando apenas para roubar a cena, e acabou ficando com o lugar que era seu por direito. Diante disso, a Mônica diz que jamais vai perdoar Magali, pois se sente traída. A Magali, por sua vez, ela se sente culpada. Aquilo nunca foi um sonho dela. Ela só participou. Ela nem participar, ela participou. Ela só estava ali acompanhando a Mônica e, sem querer, acabou ferindo profundamente a Mônica. Nem o Kim entende direito o que está acontecendo. E nesse momento de crise, quem aparece é a Denise, sempre atenta a qualquer movimentação de fã. Em uma conversa com a Magali, ela dá uma opinião que, por mais ácida que seja, faz algum sentido. A Denise diz que Magali não deveria se sentir tão culpada, que tudo bem a Mônica estar chateada, mas ficar com raiva da amiga é ingratidão. A Magali, ela só quis ajudar e agora tem uma oportunidade incrível nas mãos. Desperdiçá-la por culpa seria um erro. E as palavras da Denise fazem efeito. E mesmo ainda abalada com a situação, ela decide aceitar o convite. Ela assina o contrato e torna oficialmente a nova integrante das
Star Stars. Mas a realidade não é tão gloriosa quanto parece. Logo após entrar para o grupo, a Magali ela conhece melhor as integrantes. E a convivência é extremamente difícil. 3 delas são insuportáveis, arrogantes, snobs e hostis. Apenas a Cristina se mostra ser simpática e acolhedora. Além disso, a Magali ela começa a sentir o peso das exigências do estrelato. Ela precisa seguir uma dieta extremamente restrita, praticamente sem comer direito para manter a imagem no grupo. Os ensaios são exaustivos. Os clipes envolvem situações perigosas e as músicas precisam ser decoradas em cima da hora. E para completar, a bajulação constante dos fãs se torna algo invasivo e sufocante. E aos poucos, a Magali percebe que aquele mundo brilhante tem um custo, e ele é mais alto do que imaginava. E quando a Magali tenta adaptar a nova rotina, o Kim ele ressurge na história, enfrentando mais uma crise de insegurança. Muitas pessoas ao redor da Magali, colegas, fãs e integrantes da equipe, não acreditam que ele é realmente o namorado dela. Para quem não o conhece, ele não combina com a imagem de uma super estrela, ainda mais sendo um cara acima do peso e com um jeito simples, e isso o abala profundamente. Influenciado pelos conselhos do Cascão, ele decide mudar a sua aparência e até a sua personalidade para tentar parecer alguém mais adequado ao status atual da Magali. Mas esse esforço acaba surtindo o efeito ao contrário. A Magali, já esgotada com a bajulação constante, ela só queria que alguém continuasse sendo a mesma pessoa. Alguém que a tratasse com normalidade, sem máscaras. Quando percebe essa mudança no Kim, ela se entristece, não só pelo esforço forçado dele, mas também pelo distanciamento de seus próprios amigos e da vida que levava antes da fama. Logo após a Magali, ela consegue participar do seu primeiro show. E a apresentação, ela encanta o público. Mas no meio da performance, acontece um acidente. Um retrator despenca e quase a acerta. E ela chega a ver uma pessoa encapuzada fugindo da cena. As integrantes do grupo acreditam que foi uma tentativa de sabotagem. E não seria surpresa, já que o grupo está no topo das paradas. E esse evento acende o alerta em Magali, que começa a pensar: quem estaria tentando machucá-la? Inevitavelmente, ela passa a desconfiar da Mônica. Afinal, a Mônica não aceitou bem a vitória da amiga e deixou claro que não a perdoaria. E a desconfiança cresce silenciosamente. Em um evento para fãs, a Magali ela vê novamente essa figura encapuzada e sem pensar ela corre atrás da pessoa, esquecendo completamente que agora é famosa. Os fãs a vêm correndo e vão atrás também, exigindo atenção, mesmo sendo honesta ao dizer que está se sentindo sobrecarregada e sufocada. Os fãs reagem com hostilidade, chamando-a de ingrata e arrogante. E é nesse momento que Kim aparece. Ele se coloca na frente da multidão e defende a Magali, dizendo que ela é uma pessoa e não um robô, e que tem o direito de se sentir mal com isso. Ele consegue tirá-la de lá e diante de todos, a Magali deixa claro que ele é o seu namorado. E para Kim, é um momento de alívio e orgulho. As suas inseguranças sobre não estar à altura dela se dissolvem naquele instante. Em seguida, eles têm uma conversa extremamente sincera. A Magali confessa que não está feliz sendo uma estrela. Ela permanece no grupo porque ela ama cantar, ela ama ver as pessoas felizes com o talento dela. E o Kim revela que ele foi ao evento somente para pedir desculpas por ter mudado quem ele era no encontro anterior e que ele só queria se sentir digno dela. Aí a Magali percebe o quanto ele estava tentando agradá-la e como sem querer ela foi se afastando e contribuindo para suas inseguranças. Eles se perdoam. Kim, então, levanta uma questão crucial. Ela pode estar fazendo as outras pessoas felizes ao cantar, mas ela mesma está feliz nisso tudo? A resposta é óbvia. Não. Mais tarde, o empresário do grupo dá uma bronca na Magali por ter aquela atitude com os fãs. E ele a repreende duramente e chega a dizer que arrumará um novo namorado para ela, de preferência um modelo, insinuando que o Kim ele não é bom o suficiente para a imagem do grupo. E essa foi a gota d'água para Magali. Ela decide pedir demissão,
mas o empresário a impede. Lembra que no contrato havia uma cláusula que obrigava a Magali a obedecer todas as ordens profissionais. E como os pais dela assinaram em seu nome, a quebra do contrato traria consequências legais para eles. E diante da ameaça, a Magali se sente obrigada a continuar. E a única pessoa dentro do grupo que demonstra real empatia é Cristina, a integrante gentil. Percebendo o quanto Magali está infeliz, ela pergunta se pode ajudar de alguma forma, e a Magali faz um pedido: convites para o show, para que todos os seus amigos, inclusive para a Mônica, irem ao próximo show. E a Mônica, apesar de estar afastada de todos, ela ainda se importava com a Magali. A mágoa era grande, mas no fundo ela se preocupava com a amiga dela. E ao ver as notícias e comentários negativos sobre Magali, dizendo que ela estava se gabando, que ela não merecia estar onde estava, porque às vezes ela chegava na sala e ficava cansada, né? Porque a rotina dela era outra. E além do incidente com o holofote, a Mônica, ela começa a ficar genuinamente preocupada com o que estava acontecendo com a Magali. Enquanto isso, a Magali desconfiava de que o acidente não foi apenas um erro técnico. Ela havia encontrado um caderno caído no local lá do evento dos autógrafos, quando ela foi atrás da pessoa encapuzada. E tinha certeza que o responsável voltaria para recuperá-lo, né? Por isso, pediu que enviasse ingressos do próximo show para todos os amigos, inclusive a Mônica, esperando que o culpado aparecesse. E durante o show, o plano dá certo. A pessoa com o capuz aparece. A Magali, pronta para desmascará-la, acredita que todas as forças se trata de Mônica. Principalmente porque o caderno era dela, né? Mas, para sua surpresa, quem estava por trás do capuz era o Cebola. Isso que é surpresa. Babá. O choque, ele é imediato, e o Cebola explica que estava com o caderno porque a Mônica o havia emprestado para ele copiar a lição. Ele, na verdade, era um fã secreto das Stars. E como é uma banda considerada de meninas, ele não queria ter essa fama, né? Então ele estava tentando fotografar o grupo de um ângulo muito melhor, muito mais perto. E o acidente com o refletor foi, de fato, uma infeliz coincidência. Realmente foi um acidente. E com isso, a Magali entende, finalmente, que a Mônica não teve nenhum envolvimento no ocorrido. E que, na verdade, estava apenas lidando com a sua dor em silêncio. Tocada por isso, a Magali dedica a próxima música do show para a Mônica. E em cima do palco, ela surpreende a todos. Anuncia sua saída oficial do grupo. No discurso, a Magali pede desculpa aos fãs e explica que eles não estão em primeiro lugar para ela. Seus verdadeiros laços eram com seus amigos, com sua vida simples e com a versão verdadeira de si mesma. Ela estava vivendo o sonho de outra pessoa, o sonho da Mônica, e isso estava destruindo ela por dentro. O empresário, ele fica furioso e tenta mais uma vez usar o contrato para obrigá-la a continuar. Mas a Magali revela um detalhe bem essencial. Ela nunca se inscreveu no concurso. Ela não participou oficialmente. Ela ganhou por acaso, por uma gravação espontânea. Isso significa que o contrato que exigia a obediência da vencedora do concurso não se aplicava legalmente a ela. E além disso, se os fãs descobrissem que ela venceu sem sequer concorrer, a credibilidade do grupo seria ainda mais prejudicada. Com sua decisão e coragem, a Magali inspira outra mudança inesperada. Cristina, a única integrante legal do grupo e líder da Stars, decide também abandonar a banda. Ela confessa que há tempos não estava feliz e que só ficou por medo. Agora, com um gesto da Magali, encontrou força para seguir o seu próprio caminho, compondo suas músicas e vivendo sua arte de forma autêntica, basicamente uma carreira solo. E o grupo, ele se desfaz oficialmente. A edição termina de forma leve e simbólica, todos os amigos reunidos cantando juntos sem holofotes, contratos ou expectativas, apenas se divertindo do jeito que a Magali sempre quis. A relação entre Mônica e Magali sempre foi construída com base na cumplicidade, no apoio e na diferença de personalidade, que de fato se completam. A Mônica é impulsiva, intensa, apaixonada pelos próprios sonhos. A Magali é gentil, racional, sensível e costuma colocar os outros
à frente de si mesma. Mas é justamente essa dinâmica desmorona diante do que acontece. E essa adição surge uma estrela, o que torna esse conflito tão doloroso que não existe vilã aqui. A Mônica, ela se sente deixada de lado no momento em que esperava ser celebrada. É como se ela tivesse preparado o palco para brilhar e de repente cruzasse na frente da luz, sem nem perceber. E a frustração se mistura com ciúme, e a decepção e a dor de ver o seu maior sonho sendo realizado por outra pessoa. E isso gera um ciclo de pensamentos tóxicos. Ela fez de propósito? Ela me usou? Eu sou invisível até para quem diz que me ama? E a Magali, por mais pura que tenha sido a sua intenção, é atingida de outro jeito. Ela não buscou a fama, ela não desejou vencer, ela apenas se importava com a amiga. Mas ao se tornar sem querer a estrela do momento, a Magali, ela entra numa espiral de culpa. Será que mesmo sem querer, seria alguém que amo? E essa dúvida pesa ainda mais quando a mágoa vem de alguém tão próximo. E essa camada é poderosa porque nos confronta com situações comuns da vida real. Amizades que se estremecem não por traições intencionais, mas por mal entendidos, por expectativas não ditas, por emoções mal processadas. É sobre como o afeto pode ser real dos dois lados e mesmo assim dá errado. A trajetória da Magali como estrela pop é um retrato sincero de como o sucesso, quando não nasce de um desejo pessoal, ele pode se tornar numa prisão dourada. O contraste entre a Magali que conhecemos, doce, reservada, espontânea, e a versão que ela é obrigada a encarar no grupo Star Stars é brutal. A fama aqui não é apenas um status, ela vira uma estrutura opressora que dita o que comer, o que vestir, como se comportar, quem você pode amar. E a Magali, ela perde o controle da própria vida. A sua imagem pública se sobrepõe à sua essência. O empresário, ele age como um dono, não como um gestor. As colegas do grupo, com exceção da Cristina, não se importavam com ela, apenas com o marketing. Até o seu namoro é ameaçado, como se o amor também tivesse que ser fotogênico para ser aceito. Mas o mais simbólico é o vazio emocional que tudo isso gera. A Magali, ela canta para multidões, mas se sente sozinha. Recebe aplausos, mas não se sente ouvida. Sorri para fotos, mas quer chorar no camarim. E quando percebe que está vivendo o sonho de outra pessoa, o sonho da Mônica, a desconexão com a sua própria identidade se torna insuportável. E essa crítica é dura e extremamente atual. Vivemos numa era de onde parecer feliz muitas vezes vale mais do que ser feliz. E a Magali, com a sua sensibilidade, é a personagem perfeita para expor o desgaste emocional de quem vive num papel que não escolheu. Fora falar sobre esse fanatismo que as pessoas têm por artistas. Eu acho que tá tudo bem a gente gostar de um cantor, gostar de um ator, gostar de um jogador ou de qualquer outra profissão. Mas o problema é o fanatismo. Eu achei muito interessante eles colocarem, até mesmo na visão das Stars. Elas competiam para ver quem era mais amada. Mas, no fundo, elas nem se importavam com os fãs. Elas queriam o dinheiro e já era. E muitos artistas, principalmente cantores, já que a gente tá falando sobre cantoras, são assim, infelizmente, e muita gente não percebe. Porque a gente, eu vou colocar a gente como um todo, porque a grande maioria pensa assim, coloca artistas como se eles fossem deuses, como se eles não fossem seres humanos. Tem muita gente que acampa na casa do artista, muito sem senso. Então isso, de certa forma, sufoca até eles. Mesmo que eles gostem do calor dos fãs. A Magali amava cantar, mas essa atenção toda era sufocante. Imagine se andar e, no meio do nada, um monte de gente vinha atrás de você e você não tava num momento bom. Ela se recusou a ficar muito perto porque tava sufocante. E o povo começou a chamá-la de arrogante. E é isso que realmente acontece. Os artistas, eles têm que pôr uma grande máscara. E parece que é uma coisa extremamente legal, mas no fundo não é. Se a gente for pensar,
Creio eu que a maioria dos artistas, a gente não sabe a personalidade, porque aquilo que eles mostram não é nem um terço da pessoa que eles são. Eles têm que se moldar pro público, eles criam uma personalidade pro público, eles inventam uma vida perfeita pra te vender, e às vezes é uma coisa extremamente sufocante. Não tô dizendo que artistas não têm que se importar com os fãs, longe disso. Eu acho que, né, eles estão no topo pelos fãs, então acho que tem que dar atenção, tem que tirar foto e entre outras coisas. Mas eu vejo que as pessoas, elas perdem um pouco a mão nisso. Elas colocam realmente como se fossem divindades e não enxergam essas pessoas como pessoas. Então não tem respeito como pessoa. Elas são fanáticas. Então eu achei muito interessante abordar também esse tema do fanatismo das pessoas. E o arco do Kim é talvez o mais silencioso da edição, mas também é um dos mais simbólicos, principalmente pelo desenvolvimento do Kim em outras edições. Representa algo que raramente é explorado de uma forma sensível em histórias adolescentes. O impacto que a ascensão da parceira pode ter na autoestima do parceiro, especialmente em uma sociedade em que ainda carrega expectativas ultrapassadas sobre o papel de homem. O Kim, ele é colocado contra uma parede invisível. Ele é simples, comum, acima do peso, enquanto a Magali se torna uma figura midiática, desejada e admirada. E em vez dele se abrir sobre o que sente, ele internaliza o desconforto. Ele muda sua aparência, ele muda a sua postura. Ele tenta se tornar digno para a namorada. E essa tentativa de adaptação silenciosa é uma resposta emocional desesperada, típica de quem tem medo de não ser mais suficiente. A beleza do personagem está no momento em que ele abandona essa máscara. Quando vê a Magali sendo aprisionada pelos fãs, ele volta a ser ele mesmo, protetor, real e empático. E quando os dois se abrem emocionalmente, o que acontece é uma troca verdadeira, de escuta e de validação. A Magali entende o peso que ela estava carregando. O Kim entende o quanto ela precisava de alguém que a visse como pessoa, não como celebridade, e entende também o valor que ela tem por ele. E esse encontro entre dois corações feridos tentando se reencontrar num mundo que exige perfeição o tempo todo é o que dá força à mensagem da edição. Amar alguém é também saber se mostrar vulnerável, é conversar mesmo quando não se tem as palavras certas. E é aceitar que seguranças existem, mas não precisam definir uma relação. E o que torna a Turma da Mônica Jovem tão especial é justamente essa capacidade de transformar o simples em significativo. Por fora pode parecer só mais uma história adolescente com ídolos pop, dramas de amizade, uma confusão amorosa ali e aqui, mas quando a gente mergulha de verdade, percebe que cada edição carrega um subtexto forte, emocional e surpreendentemente real. E essa trama em específico é um exemplo muito claro disso. Em meio às músicas, shows e holofotes, somos levados a discutir temas como inveja, identidade, autoestima, insegurança emocional, pressão estética e a toxicidade do sucesso precoce. Tudo isso sem soar forçado ou moralista demais. A história simplesmente mostra e faz a gente sentir. Ela se cancara como amizades podem se fragilizar por mal entendidos, como a fama pode aprisionar mais do que libertar, e como até o amor pode ser afetado quando a sociedade impõe padrões irreais da aparência e comportamento. No fim, a edição mostra que ninguém é perfeito. Todos erram, se machucam, se confundem, mas tem chance de se reencontrar, de falar a verdade, de voltar a ser quem realmente são. E é exatamente por isso que essas histórias, mesmo quando parecem bobas à primeira vista, continuam impactando leitores de todas as idades. Porque crescer, errar, sentir demais e tentar consertar depois faz parte da vida. E a Turma da Mônica Jovem nunca teve medo de mostrar isso. E é por isso que eu admiro tanto a franquia. Sobre a minha opinião bem rasa assim sobre a edição, ela é uma edição gostosinha de ler. É uma edição pra você ler quando tiver de bobeira mesmo. Mas, como eu disse, ela tem bastante significado. E uma coisa muito interessante que a gente também pode acrescentar é que mostrou esse lado um pouco mais sombrio da bullying. Porque assim, gente, por mais que a gente consiga compreender
o lado dela e também da Magali, como eu falei, porque ninguém aqui é o vilão, porque não existe, mas a gente começa a ver um pouquinho uma coisa ruim na Mônica. Em nenhum momento a Magali deixou alguma pista de que ela estava fazendo aquilo pra jogar na cara da Mônica que era melhor. Então eu vejo que mostrou um lado muito sombrio dentro da Mônica. A insegurança dela é tanta que ela viu a melhor amiga dela sendo estrela e criou uma fanfic na cabeça dela de que isso foi pra mostrar que ela era superior, pra realizar o sonho no lugar dela, pra roubar o sonho dela. Eu achei bem interessante e coeso também com a personalidade da Mônica, porque a gente sabe que a Mônica, por mais que ela também coloque os amigos dela em primeiro lugar, é muito bom ver esse tipo de atitude dela. Porque, querendo ou não, gente, o que a Denise falou pra Magali verdade. A Magali, ela estava o tempo todo tentando ajudar a Mônica. Ela foi no show muito mais para fazer companhia com a Mônica do que realmente assistir às Stars. Ela queria ir ao banheiro, a Mônica nem deu tanta bola. E ela literalmente caiu, ponto de se machucar, por ali no palco, só para procurar a Mônica na plateia e voltar a ficar perto dela. E ela se distanciou por conta disso. Então eu achei muito de bom tom trazer esse lado da Mônica um pouco invejosinha, assim, digamos. Claro, eu acho que no lugar dela eu também ficaria muito chateada, mas eu não conseguiria ver dessa forma de que minha melhor amiga tava tentando roubar o meu sonho, porque de fato a Magali nem se inscreveu, gente, então não tinha o motivo dela criar isso na cabeça dela. Tanto que todos os outros personagens, todos os outros amigos apoiaram muito a Magali nisso. Somente a Mônica ficou no cantinho dela e se distanciou. E é muito incrível descascar essas inseguranças dos personagens. Por isso que eu adorei a edição. Eu pensei em até não falar sobre ela no canal, porque quando eu li, eu falei, eu acho que não vale um vídeo. Mas aí eu vi que eu mesma sendo ignorante com a edição, porque a edição é cheia de crítica, é cheia de coisas interessantes da gente discutir. E principalmente eu queria também dizer que essa capa delas é belíssima. Elas emborradas uma com a outra. Lindérrimas. Mas e aí, você já leu essa edição? Gosta dela, não gosta dela? Você gosta da amizade entre a Mônica e a Magali? Comente aí que eu quero saber. Olá, eu sou Brendovski, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo por aqui no meu canal falando sobre a Turma da Mônica Jovem. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa esse sininho, pois por aqui vai ter bastante conteúdo sobre a TMJ. Eu vou deixar um vídeo aí na tela final para você conhecer ainda mais o meu conteúdo por aqui. Clica nele e então até o próximo vídeo.